Olá pessoal, eu sou o Fernando Rocha, esse é o nosso Saúde e Bem-Estar. O programa está começando agora e a gente tem dois temas muito importantes. A gente vai falar sobre o chamado outono viral. O frio está chegando e com ele também as doenças típicas, características do inverno. No segundo bloco, a gente dá dicas muito importantes para você sair do sedentarismo e o que é mais importante ainda, não voltar mais. O programa nosso de hoje está começando agora. Muito bem, estamos no outono, daqui a pouco chega o inverno e com o inverno, com o outono também, chegam as doenças típicas dessa época do ano, aquela família característica dos ites, aquelas inflamações, aqueles resfriados e o chamado outono viral, cuidado maior sempre com as crianças, com os mais idosos. Vamos falar sobre isso com o Dr. Gilberto Moreira, que é especialista no assunto, pediatra do Hospital Vila da Serra. Está aqui conosco. Bem-vindo, doutor. Tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Gilberto, né? Como você disse. Muito prazer, Fernando. Beleza, Gilberto Moreira. Isso. Muito bom, doutor. Outono viral. Todo pediatra gosta dessa época do ano ou não? Doutor, eu vou querer dizer que é um desafio, né? A época mais temida do ano para o pediatra, né? E esse ano ela se antecipou. Nós estamos com o pico da sazonalidade, como a gente chama, 2 meses antes. Pegou a turma meio de calça curta. O que é exatamente? O outono carrega talvez uma cesta de vírus a cada ano? Na verdade, com o aumento com o retorno das escolas, né, a diminuição da temperatura, eu tenho uma concentração maior de crianças juntas, né? As aulas voltam, as crianças voltam para a escola, aqueles vírus que não estavam circulando tão bem entre essas crianças voltam a circular. Então eu tenho um aumento da incidência desses casos. O aumento desses casos, a facilidade da transmissão aumenta e pressiona o nosso serviço de saúde. E aí a gente chega também nessa proximidade do inverno, né? Ou a mudança de temperatura, e a gente vai lá no fundo do armário, vai pegar aquela blusa de frio, a famosa blusa de frio. Blusa de frio que estava lá guardadinha no fundo da caixa, porque também com calorão, né? Não vai usar. E ela já vem com alguns probleminhas. Claro. Eu estou falando da blusa de frio, mas estou falando do cobertor, da coberta, da manta, né? Exatamente, né? Essas roupas todas guardadas, né? A gente tem aquele fungo, né? Chamado mofo, que adora proliferar nessas situações. Sai de um verão úmido, quente, em que prolifera, a gente tira do armário e volta a circular essas substâncias alérgenas. Tanto os alérgenos quanto os vírus, eles se unem nessa temporada que a gente chama de outono viral e contribuem mais ainda para o adoecimento das nossas crianças. E ponto de atenção também com os idosos, né? Com os idosos também, né? A sazonalidade, né? Você trazer de volta à circulação vírus, né? E um ambiente que não faz muito bem para a nossa via aérea, faz com que todas essas pessoas que ficam mais expostas, que têm alguma fragilidade imunológica, seja pela idade tenra ou pela idade avançada, a gente pressiona e faz com que esses pacientes sintam mais. E a família dos ites, que eu falei na abertura, os famosos ites, né? Sinusite, amidalite, rinite, otite, amigdalite. Todas essas doenças, né, as laringites também, são doenças praticamente compostas por vírus, né? Eu aumento a circulação desses vírus, eu faço com que essas crianças fiquem sofrendo mais, né? Quando eu vejo esses pacientes, né, essas crianças com essa situação, né, eu fico como pai, né, posso parar? Pai, não, como pai, como médico. Como pai de todas as crianças. Eu não tenho claro. filhos, mas eu gosto de falar que aqueles meninos que eu vejo há desde 10 anos atrás, que cresceram na minha asa, né? Claro, eu fico preocupado mesmo, lógico, gente, né? Lógico. Eu tenho uma amiga querida, a doutora Ana Escobar, ela se sente também mãe de todos os pacientezinhos dela, mas ela atende também os meninos que cresceram, que chegou lá no consultório com 40 anos. Isso é boa. Isso é maravilhoso. E é uma medicina que a gente não tem mais, né? Assim,
essa medicina que acompanha a família inteira, Sim. né? Há uma busca, né, pelo pronto atendimento, para a solução rápida dos problemas, e a gente perde o vínculo com o médico da família, o pediatra, que antigamente era tão próximo dos lares, e hoje em dia, pela correria da vida, pela circunstância que o sistema de saúde nos impõe, a gente fica um pouco mais afastado. Então a gente não tem mais vínculo, né? As famílias que têm a sorte de ter um vínculo com o pediatra sabem que é um ombro amigo, que é um apoio que pode contar nessa época. Doutor, e nessa época também aumenta muito a angústia das mães e dos pais que levam lá criança com febre, com o nariz escorrendo, com vômito, e é sempre o mesmo diagnóstico: virose. Virose. Eu gosto de falar sempre com meus pacientes assim, que o termo virose, né, há muito tempo atrás eu achava que ele tinha que ser abolido, né, mas hoje eu penso que é uma forma da gente entender um conjunto de doenças. Nenhum médico deve falar para o paciente que ele tem uma virose, e sim explicar. Aquela virose tem um nome, eu posso não saber qual é o agente responsável, mas eu posso falar que é uma faringite, uma rinocinusite, independente do quadro. A forma como você aborda, você tranquiliza. Não sei se você sabia, Fernando, mas o maior fator que leva uma família ao pronto atendimento infantil é a febre. E nessa temporada de febres altas, há uma grande procura. E essa procura vem revestida de uma ansiedade, de um medo, de uma insegurança Mas real. é preciso ter tanto medo da febre assim? Não, a gente tem que desmistificar a febre, né? A febre nada mais é do que uma resposta do organismo a um insulto, que pode ser inflamatório ou infeccioso, mas é um insulto e é uma resposta que ela é necessária para que o organismo dê conta de cuidar. Ativa a imunidade. A imunidade, a resposta imune do organismo é vista no momento da febre. Se a gente fica combatendo a febre como se ela fosse a maior inimiga, a gente está perdendo de vista aquele que é o maior problema. É, porque tem aquela preocupação. Deixa eu ver se está com febre, deixa eu ver se está com febre, né? E, na verdade, a febre, ela não é um problema, ela é um sintoma, né? É um sintoma, né? A febrefobia, que leva os pais ao pronto atendimento, independente da hora, seja de madrugada, de manhã, de tarde, né? Causa tanta ansiedade que o maior discriminador de preocupação dos pais no pronto atendimento é a febre. Mas o programa de hoje tem dicas muito importantes para a gente enfrentar essa temporada, né, do nosso outono viral, e a gente vai falar sobre isso agora, principalmente quando a gente está se referindo à limpeza da casa, cortinas, tapetes. Essa é a hora de cuidar disso? Essa é a hora, né? Nós estamos chegando no outono, né? Já começamos. Ainda temos o restinho de calor do verão. Então é a hora de pegar as roupas, tirar do armário, fazer aquela limpeza profunda, aproveitar o sol, secar, tirar o mofo, tirar o cheiro ruim. Entender, assim, também, né, que às vezes tem algum processo de alergia aí, né, bicho de pelúcia, né? Com certeza. Bicho de pelúcia, aquela sujeirinha do tapete, aquela cortina que ficou esquecida nesses dias, todo mundo aproveitando a luz do sol, agora a gente vai voltar a usar, então vamos lavar. Ar-condicionado? Limpar os filtros, né, Fernando? Os filtros. Nossa, outro dia, há muito tempo, aliás, eu fiz uma reportagem sobre limpeza de filtro de ar-condicionado de carro, coisa que a gente nunca faz. E é desesperador o que tem de sujeira. Fica tampado, né? Fica fora do alcance dos nossos olhos e a gente não sabe. Aquele ecossistema que está no filtro. Sim, sim. Fungos, ácaros. O nariz entupido, né, que é um sintoma muito, muito recorrente, aquele nariz escorrendo, tendência muito forte de usar aqueles desentupidores de nariz. Descongestionantes nasais. Em pediatria, os descongestionantes nasais são proscritos, proibidíssimos. Mas para adulto deveria ser também, né? Adulto também. Porque aquilo vicia, doutor. Vicia. Mas além do vício no adulto, alguns pais, não sei se você sabe, têm costume de aplicar nos meninos, nos filhos. E a maior causa de internação em CTI pediátrico é intoxicação por esses remédios, você acredita? Na criança pode causar bradicardia, parada cardíaca ou arritmias graves outras, né? Com repercussões graves. E sem contar que ele não vai resolver o problema. Não resolve. Ele é um mantenedor do problema, né? Ele cria uma resposta do organismo que a gente chama rebote. Ele alivia e daqui a 5 minutos o sintoma está aí de novo. Sim. Tem um hábito muito importante que a gente faz pouco, que é a lavagem do nariz, né?
Ao acordar, seria importante? Eu acredito assim, que na população pediátrica a gente está vencendo esse tabu. Né? A principal orientação do pediatra nas consultas de rotina, ou até nas consultas agudas, é higiene nasal. Higiene nasal. Eu falo que a gente tem que deixar para a criança o momento da limpeza, seja no banho, antes de dormir ou na hora de acordar, é limpar a orelha, limpar o umbigo e limpar o nariz. Com uma seringa, é bom fazer isso? A seringa, claro que é sem agulha. Né? Seringa sem agulha é uma forma fácil de fazer, mas hoje a gente já tem na farmácia vários outros dispositivos que ajudam e facilitam. Tem muitos pais que têm medo da seringa, tá? Sim. Então, assim, a gente vai fazendo treinamentos, condicionando, explicando a função e a importância. É com soro, né? Com soro fisiológico? 0,9%. Tá. E lembrar que o soro tem validade. Tá? O soro, depois de aberto, tem que ser guardado na geladeira. Antes de ser usado, tem que deixar na temperatura ambiente, para a gente não jogar soro gelado no nariz da criança. Tá. Tem algumas formulazinhas, né, que você mistura ali, tem algumas mais em pó, né? Isso. Tem vários produtos assim, mas é muito importante. Essa é uma dica importantíssima para adultos, crianças, adolescentes, para todo mundo. A higiene nasal. A higiene nasal, ela reforça a nossa higiene do muco. Se eu retiro esse muco, se eu renovo esse muco, eu evito o crescimento das bactérias, a proliferação de micro-organismos prejudiciais à saúde que moram dentro do nosso corpo. Então, as bactérias que sobrevivem na pele, nos nossos fios, na nossa boca, elas gostam de água, açúcar e sal, que é o que tem no muco. Se eu não limpo o muco, há uma proliferação. E tem outra explicação muito bacana também, que o nariz foi feito para respirar, né? Isso. Não a boca. A boca não é para respirar. E quando o nariz fica entupido, a gente vai respirar pela boca e com isso vai atrapalhar todo o trato respiratório, né, doutor? O respirador oral na pediatria, se ele não é abordado na hora correta, na idade correta, ele vai gerar um adulto com dificuldade para dormir, com insônia, com apneia obstrutiva, com dificuldade de fala, de concentração. Porque o ar precisa ser preparado quando entra no nariz, tem todo um carinho com o ar, até para ele descer e fazer toda a função que ele tem, né? Que é maravilhosa, mas pela boca não, ele já entra dando um estraguinho ali considerável, né? E lembrar que a nossa natureza ela é tão perfeita, né? Nós temos pelinhos no nariz que ajudam na filtração. Depois nós temos esse ar que circula dentro das cavidades nasais. E esse ar esquenta, ele é umidificado e só então ele vai para o pulmão. Que maravilha. Doutor, a gente tem aqui um quadro que se chama Mitos e Verdades. O senhor já sabia que tinha um quadro, Não, Mitos e Verdades? Vai ser o prazer de escolher. Então, eu te falo a frase e você me diz, olha, dentro da minha vivência, é a sua opinião, é a sua vivência clínica que conta, tá bom? Ok. Mas não olha aqui, senão Não você vai colar. ficar sabendo antes. Então tá, vamos lá, Mitos e Verdades, está na hora. Mitos e Verdades com o doutor Gilberto Moreira, que é pediatra, está aqui conosco. A gente está falando sobre o outono viral, ele trabalha no Hospital Vila da Serra, e agora a gente vai falar 5 frases e o doutor Gilberto vai dizer, olha, isso é mito, ou olha, ok, isso é verdade mesmo. Então a primeira frase é essa, o frio causa gripe. Isso é mito. Ou verdade? É mito. Mito? É mito. O frio não causa gripe? O frio não causa gripe. Então sem andar descalço no chão frio não causa gripe? Não causa gripe. Imagina, o esquimó ia viver gripado. Não é verdade? Faz sentido. Mas se você falasse isso, doutor, para minha avó Lota, ela não ia entender de jeito nenhum. Infelizmente, ela virou estrela, mas ela ia falar assim, não, eu não acredito. Pisar no chão frio faz gripe, sim. Sair de casa sem roupa, tomar sereno. Mas não é o que causa a infecção respiratória. Tá? O que causa? A gripe é causada por um vírus, né? O resfriado é causado por um vírus. O que acontece é que em alguns momentos em que nós temos uma diferença de temperatura, o nosso organismo ele faz uma resposta. E essa resposta às vezes é produzir mais muco. O nosso nariz fica úmido, aumenta-se a secreção. É diferente do resfriado e é diferente da gripe. Sim. E aí, o que acontece? Vai respirar pela boca e tudo aquilo que a gente falou. Isso. Muito bem. Mas, doutor, e aquele vento encarnado?
que fica ali na esquina, pega aquele... Peguei friagem. O que é que aconteceu? O menino tá assim meio encabrunhado, pegou um vento encanado, pegou vento de curva. Lá na minha terra, segundo minha avó, além de dar gripe, ainda deixava o menino meio torto. Então, não, é mito. Mito Qual que é a sua terra? Eu sou daqui de Belo Horizonte, mas a família do meu pai é do norte de Minas, chama Medina. Medina, sim. Vale do Jequitinhonha? Vale do Jequitinhonha. Perto de Pedra Azul? Pertinho de Pedra Azul. Maravilha. E o inverno dá fome, é mito ou é verdade? O inverno dá fome sim. A gente junta energia para o inverno, né? O nosso organismo tem um termostato. O termostato ajusta o nosso músculo a produzir calor. Se eu estou passando frio, meu músculo trabalha mais, meu organismo trabalha com o acelerador um pouquinho mais alto. Demanda mais energia, dá fome. Dá fome. Então, precisa um ponto de atenção aí com relação a regime, né? Cuidados assim com a alimentação. Sim. No frio a gente come mais mesmo, então dá mais fome. A outra frase, a terceira é essa: o frio dá dor nas juntas. Mito ou verdade? Vixe Maria. A pediatria quase não tem dor na junta, mas é mito. É mito. Na verdade, é um mito com uma parcelinha de verdade. Quando eu tenho frio e eu não estou agasalhado, as pessoas mais sensíveis que já têm problemas articulares, elas podem ter uma exacerbação do quadro. Não eu, não você, somos saudáveis, estamos fazendo nossa atividade física, nosso regime. Mas aquelas pessoas que já têm uma artrite, já têm uma gota, uma doença de adulto, que não é nem doença de pediatria, pode sim ter uma dor. Porque tem aquela história da junta doer antes do tempo mudar, né? Tipo, vai chover, porque eu estou vendo que meu tornozelo está doendo. É verdade. Algumas pessoas têm essa capacidade, né? Tem outros que medem, falam que a chuva vai chegar porque o cabelo ficou mais curto, né? Mais enrolado, né? São observações da natureza. Suplementos podem ajudar na imunidade. É mito ou é verdade? Eu acredito que seja mito. O que ajuda na imunidade é uma alimentação saudável. Se eu estou precisando fazer suplementação para vitaminas, para nutrientes, o problema está na minha dieta. Quem come bem, quem se alimenta bem, não precisa de suplementos. Isso é controverso, tá, Fernando? Provavelmente vários colegas vão trazer uma vasta literatura falando sobre o benefício de suplementos. Mas na pediatria, que eu te falo com propriedade, nós não indicamos suplementação, tá? Alguns nutrientes eu preciso suplementar por conta da mudança da dieta. Então, por exemplo, na criança que não mama peito, que faz suplementação com fórmula, eu tenho indicação de usar um suplemento, de uma vitamina, um sulfato ferroso. Agora, suplementos de maneira geral, como a gente tem visto, né, à torta e à direito, né, em revistas, jornais, televisão, eles não estão associados diretamente com a melhora da imunidade. O que eu tenho é que, se eu tenho uma deficiência de nutrientes provocados por uma dieta pobre em algum deles, eles podem ter algum benefício. Mas também, assim, o senhor falou da fórmula, né? Acaba que muitas mães acabam jogando uma responsabilidade muito grande para o que a fórmula é na alimentação, na nutrição dos filhos. Na verdade, Fernando, hoje, graças a Deus, a gente consegue ter um grande apoio das redes sociais na importância da amamentação. Em alguns casos em que as mães não têm a condição de amamentar ou que fazem uma alimentação mista, ou seja, metade leite materno, metade fórmula, a fórmula é um grande apoio, sim, né? A fórmula ela vem balanceada, nutricionalmente recomendada, mas sempre que possível temos que insistir no aleitamento materno. E depois? A transição, né, a introdução alimentar a partir dos 6 meses, né, que às vezes é um pesadelo para algumas famílias, ela tem que ser iniciada no momento certo, em que a criança tem uma palatabilidade maior para os alimentos, e aí a gente pode fazer essa transição com tranquilidade. Não, mas eu falo assim, 3 anos, 4, 5 anos, a fórmula ainda precisa estar ali? Não. A alimentação tem que ser igual à dos pais. Tá? Sim. A gente já pode dispensar a fórmula, introduzir alimentos que façam o mesmo papel, mas com uma diversidade de nutrientes, de cores maior do que a fórmula. Porque nós estamos falando que a fórmula ela é cara, né? É um produto caro. E estamos falando de crianças aí com 2, 3 anos que ainda mamam, né? Mamadeira. E mães que falam, não, é mamadeira, mas eu vou dar a fórmula porque
por garantia, é um excesso de zelo. Sim, um excesso de zelo e mais, né? É um receio de que a criança não esteja recebendo os nutrientes na outra alimentação. Hoje nós vemos assim que muitas crianças têm uma seletividade alimentar importante. E aquele alimento palatável, que é o leite, através da fórmula, ele traz para a mãe uma tranquilidade. Né? Mas a gente não deve insistir na fórmula, porque passou da idade já. Passou da idade, caro também. Tem sempre, é sempre importante um cuidado que a gente sempre fala aqui sobre as questões ligadas à obesidade infantil, né, doutor? Claro, né? O consumo de alimentos processados, o excesso de bebidas açucaradas, né? Todas elas contribuem para o aumento de peso. Percepção, né, que os pais têm do desenvolvimento da criança, às vezes não está muito condizente com o que é a realidade de um gráfico estipulado pelos padrões médicos. Outro dia teve uma pediatra aqui que comentou, a gente estava falando sobre obesidade infantil e ela disse que é comum a chegada no consultório dos pais preocupados, eu estou achando que minha menina está muito magrinha, ela está baixinha, ela está assim, não está se desenvolvendo, aí olha o gráfico, olha aqui. Ela está perfeitamente dentro do que é esperado, né? Do gráfico. Os gráficos da Organização Mundial de Saúde, eles foram todos eles elaborados de acordo com as populações. Então eu tenho um gráfico que ele é padronizado para a população brasileira. Então o nosso conjunto cultural, social, antropológico, a nossa bagagem genética é abarcada por isso. Então algumas aí nós vamos voltar para as nossas avós que gostavam de ver os netos rechonchudos, né? A gente hoje tem uma população grande de crianças obesas. Obesidade infantil, que, claro, vai desaguar onde? No adulto obeso, né? E a última questão aqui do nosso Mitos e Verdades diz o seguinte, a frase é essa: a sede diminui no inverno. Isso é mito ou isso é verdade? Isso é verdade. Fernando, no inverno, né, eu estou guardando energia, eu estou transpirando menos. Se eu transpiro menos, eu sinto menos sede. Sim. E a água, né, nesse processo todo aí das ites, né, dos resfriados, das gripes, sinusite, otite, faringite, laringite, a água sempre vai ser necessária, né? Fundamental. Em 70% dos quadros, tá, das infecções respiratórias do inverno, né, o tratamento recomendado e mais indicado é hidratação e higiene nasal. A higiene nasal com o soro fisiológico, como nós falamos, e a hidratação, a ingesta aumentada de líquidos para favorecer o movimento dos cílios que a gente tem, que lavam esses fluidos, a fluidificação dessas secreções e a eliminação. Se eu tenho um fluido viscoso, grosseiro, difícil de sair, ele fica lá, juntando, crescendo bactéria, favorecendo a persistência dos sintomas. A água para as crianças nem sempre é tão simples. Quais são as dicas? Água, frutas, por exemplo, tem a melancia, né? Melancia é o quarto estágio da água. Quarto estado físico da água. Na verdade, assim, a insistência é importante, né? Você criar na criança hábitos. O hábito da hidratação, o hábito do cuidado, da dieta harmoniosa, do consumo de frutas, todas essas. O que a gente não pode trocar, água por refrigerante, não pode, né? Água por sucos, não pode também. Né? O suco tem uma aura de saudabilidade que é preciso ser contestada, bem analisada. O suco pega da fruta. Eu te pergunto, quando você toma seu café da manhã, você come uma laranja ou você come 12 laranjas? Uma. Se bobear, uma. Quando eu faço meio litro de suco de laranja, eu apertei 12 laranjas. É muito açúcar. É muito mais açúcar do que eu preciso naquele momento. E se for uma laranja só, pode chupar como bagaço, né? Que você pega fibras, né? Que você tá aproveitando ali o que há de melhor nela, E outra né? coisa, né? O ritmo da alimentação mais devagar favorece a minha saciedade. Se eu como, mastigo, eu levo mais tempo para digerir, para esse alimento chega no estômago e a minha fome diminui. E olha só que importante, o doutor Gilberto está falando do suco, esse aí que a gente espreme na hora. Esse a gente está dizendo para ter cuidado com ele. Imagina o suco de caixinha, que já vem adoçado. Aí você tem que correr, né?
esses alimentos ultraprocessados, que são ricos em sabor, e o sabor que agrada a toda criança, é muito açúcar, né? Eles já vêm carregados de, a gente poderia dizer que hoje o açúcar é um grande inimigo, né? Esse açúcar refinado que ele é adicionado nas bebidas. Então, se a gente já tem medo do suco natural, o suco artificial, que ainda tem conservantes, ainda tem um processo industrial por trás, né? A gente tem que ficar mais receio ainda. Doutor, muito obrigado pela participação aqui, obrigado pelas informações, valeu muito e boa sorte aí na jornada do outono viral. Eu que agradeço, né? Esse momento de tumulto da pediatria e das outras doenças respiratórias chegando aí com força, só trazem para a gente um desafio. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado, doutor. E a gente vai fazer um rápido intervalo, daqui a pouco a gente fala sobre sedentarismo. Como é que você sai do sedentarismo e não volta mais? É daqui a pouco, depois do intervalo.